Nós tínhamos um grupo que se reunia para bater papo, para cantar, tocar violão. Quem me apresentou a Fundação Cultural foi o meu filho, cara, né? Ele tinha 8 anos na época, né? Ele disse: pai, quero aprender a tocar violino, cara. Eu disse assim: mas onde você vai aprender a tocar violino? Ele disse: eu sei onde é. Lá tem um clima muito bom, tem uma energia boa. Foi uma experiência muito rica, diferente nas 3 etapas em que eu participei da cultura de Rio do Sul. Eu acho que quem ama cultura, de alguma forma vai querer trabalhar na Fundação Cultural até hoje. Ela é muito importante para o legado que nós vamos deixar para as futuras gerações, né? Mas nós estamos falando aí pelo menos de 10 anos antes do início da Fundação Cultural. Aí, o envolvimento em política, tal, a amizade com o Nod sempre foi muito grande. E aí nós não éramos mais adolescentes, nós tínhamos passado a adolescência, mas nós continuávamos nos reunindo e discutindo cultura. E o Nod era um desses membros, e o Nod era, desculpem a expressão, um tarado por cultura. Conviver com o Nod foi um privilégio de poucos, né? Eu tive a honra de ser professor do prefeito mais visionário de Rio do Sul. Quando o Nod se elegeu prefeito, ele tinha caneta na mão. E aí ele quis transformar em realidade as coisas. Nós tínhamos na época a atividade cultural no município, acontecia dentro de um órgão da prefeitura chamado Casa da Cultura, que funcionava onde está o nosso museu hoje, ali na Oscar Barcelos. E aí o Nod pensou, e eu trabalhava com o Nod na prefeitura, e um dia ele me chamou e disse: olha, a saída é uma fundação. A Casa da Cultura teve início em 1983, nesse espaço aqui do Museu Histórico, né, onde funcionava, vamos dizer assim, todos os departamentos, né? O Museu Histórico já tinha a exposição, já tinha a documentação nesse período, né? A dança, teatro, artes visuais. Esse espaço ele foi cedido logo após a desativação da Estrada de Ferro, em 1971, foi cedido para a Prefeitura. Quando eu comecei, a Fundação Cultural, ela funcionava todinha no prédio do Museu Histórico. Funcionava lá, tinha a sala do museu, tinha uma sala onde aconteciam as aulas de teatro e de dança, naquele hall de entrada ali, e tinha uma salinha em frente ao prédio, na esquerda é uma salinha onde era a parte administrativa. Bom, eu comecei na Fundação Cultural ainda adolescente, né, com 16 anos, quando ainda era Casa da Cultura, um pouco antes da Fundação Cultural ser criada, isso como funcionário, porque desde os 12 já frequentava a Casa da Cultura como aluno de teatro. Nós buscamos um modelo, elaboramos um projeto de lei, submetemos à Câmara de Vereadores, foi sancionado pelo Nod e foi criada a Fundação Cultural. Em agosto agora que vem, vai fazer 27 anos que eu faço parte dessa segunda casa, que eu digo que é a minha segunda casa e a minha segunda família. A nossa sede ainda era na ex-Casa da Cultura, lá onde está o museu, e depois de um certo tempo, o Nod me chamou e disse que a atual sede da Fundação Cultural era instalações, não era da prefeitura ainda, eram instalações da Secretaria de Obras do município. E ele disse para mim: eu vou comprar o imóvel e nós vamos no futuro transformar aquilo na sede da Fundação Cultural. Então ele faz a aquisição desse espaço, a antiga Indústria Gerais Ouro, que funcionou durante um grande período, as Indústrias Gerais Ouro, né, como fábrica de café, de bala, aguardente. Então, na década de 80 e com as enchentes, ela foi desativada. O processo foi longo, foi demorado. A Fundação
foi implantada, ela começou a tomar corpo, começou a se expandir e tal, até que chegou o momento de a gente vir para cá, que foi outro parto, foi uma gestação difícil. Por quê? Porque a Secretaria de Obras não tinha para onde ir, não havia outra. Aí ele comprou, o Nod comprou aquele imóvel lá perto da Ponte Pêncil, que vai para o Cantagalo, e um dia o Nod me cobrou, disse, pô, vocês ainda não mudaram? Mas como é que eu vou mudar essa Secretaria de Obras? Isso aí é cômico, é história. Disse, amigo, invada, vá tomando conta, senão os caras não vão sair de lá. Janeiro de 91, nós nos mudamos para Rua Nova Era, na casa número 100. Aí lá, então, só funcionava a escola de música. Né? Então, artes cênicas e visuais foi lá, onde é a Fundação Cultural hoje, já tinha salas preparadas para esse fim. Então, a escola de música, nós ficamos ali 9 anos nessa casa e, de repente, começou a ficar pequena também. Né? Então, o Nod assumiu a Prefeitura do Rio do Sul em 89, em 92 terminou o mandato dele, em 93 foi eleito novo prefeito e em 97 ele voltou. E em setembro de 2000, ele comprou uns casarão que tinha aqui na Ponte do Galo, mudou a Secretaria de Obras, que era lá na Fundação Cultural, para lá. E no prédio da Escola de Música hoje funcionava a Secretaria de Obras. E eu comecei a trabalhar na Galeria de Artes. A galeria funcionava dentro da Galeria Schroeder. Ela estava, eu não me lembro por quanto tempo, mas ela estava fechada há mais de um ano. E eles estavam fazendo a reabertura da Galeria de Artes. Eu comecei a trabalhar nesse dia. A reabertura foi feita com a exposição individual do seu Arno Georg, né? Que era o escultor, artista plástico da cidade. Não tinha professor de bateria, né, no Sul. Aí nós trabalhávamos lá na Nova Era ainda, né? Aí a então coordenadora, que era a dona Elizabeth, chegou para o Orlando e falou, Orlando, não sabes quem é que pode dar aula de bateria? Aí eles, sei, tem um cara certo. Então, em setembro de 2000, nós nos mudamos daqui da Rua Nova Era para onde hoje é o prédio da Escola de Música, Fundação Cultural. E assim eu comecei. Né? Até então não tinha lugar, que eu fui lá no canto, tinha uma garagem, eu dava aula lá dentro. Em 2000 nós passamos para o lado de cá, né? E já melhorou a sala, melhorou tudo. Resumindo, eu estou aqui até agora. Então o Nod frequentava muito isso aqui e um dia conversando ele falou que dava para fazer muito maior. Ele tinha um desejo de fazer a Fundação Cultural. A Câmara de Vereadores pensava diferente. O Nod brigou com todos os vereadores, deu porrada na mesa e transformou aquilo que nós tínhamos de cultura, que era sonhado por nós, ele transformou em Fundação Cultural, que era um sonho dele. Deixar uma estrutura segura para que a Fundação existisse depois da passagem de todos nós por lá foi o maior desafio. Né? Como que ela seria estruturada juridicamente e como que a gente efetivaria o nosso maior patrimônio, que são os professores da Fundação Cultural. O espaço físico, todas as outras coisas já tinham acontecido porque o Nod já tinha se preocupado com isso de transportar para a Fundação um patrimônio físico que era o antigo setor de obras. Né? No segundo mandato, o Nod trouxe 2 arquitetos de fora, ligados à Fundação Catarinense de Cultura, um deles o Frank-Dieter Schultz, e atribuiu ao Frank-Dieter Schultz a incumbência de pensar o espaço da Fundação Cultural. A visão que nos foi passada pelo prefeito na época é de que o Centro Cultural, que na época a gente denominou provisoriamente de Centro Cultural Indústrias Gerais Ouro, ele deveria ser um ponto de convergência das propostas, das manifestações culturais, não só do Rio do Sul, mas quem servia até de referência para o Alto Vale, para os demais municípios. O que acabou acontecendo, acabou se transformando.
Nos enchia de orgulho saber que a Fundação Catarinense de Cultural, ser questionada de como montar um centro cultural, usava como referência a cidade de Rio do Sul e o projeto que essa equipe havia desenvolvido, tanto do ponto de vista físico, de obra, de instalações, como também do ponto de vista administrativo. Quando eu vejo aquele letreiro que eu passo ali, né? Não de carro, tá vendo? Mas quando vem de lá, fica de frente, até me emociona. Às vezes eu digo para a mulher, que maravilha, Fundação Cultural, tá? Prefeito Naldi, me deixa uma saudade extraordinária. Foi velado aqui dentro mesmo, em 2002. Então, a minha vinda foi até quase que obrigatória. Acabei vindo atrás do Naldi, lá na prefeitura, toquei violão dentro da prefeitura. E ele já idealizava não a Fundação Cultural, mas um centro cultural. Ele sempre dizia que isso aqui ia ser um centro cultural de referência estadual, né? E né? A Fundação tem um papel, sempre teve um papel importante no cenário, não só de visuais, mas de toda a arte em Rio do Sul, né? É uma casa que tem uma reputação muito grande, não é só em Rio do Sul, na região toda. É uma escola que é importante para toda a região, né? Nós podemos ter professores de violão, nós podemos ter músicos, né? Dançarinos. E temos algumas pessoas que, inclusive, faziam aula no tempo que eu estava na Fundação Cultural, que hoje é uma grande bailarina na Europa. Não basta você ter um conhecimento amplo do seu instrumento, se você não sabe ou não consegue passar aquilo para o aluno. A gente é amigo, professor, colega, às vezes até meio pai, entendeu? Às vezes até meio pai. Aluno, às vezes adolescente, chega meio bravo, entendeu? Pô, calma aí, vamos devagar. Eu nunca pensei em viver só da música e também da cerâmica, etc e tal, mas é uma coisa que foi se engrenando e foi se entrando na minha vida cotidiana e estou aqui até hoje. Esses dias a gente até usou um termo brincando, né, que nós somos operários da arte, né, porque o artista trabalha muito, é uma verdade. Mas é um trabalho gratificante. O artista não olha o horário, ele não olha o dia da semana, ele não quer saber se é feriado ou não, porque é um trabalho gratificante, é o que oxigena a gente, né? Eu passo ou em casa ou na fundação, né? Ou na fundação ou em casa. E aí, como aqui eu aprendo todo dia, porque a gente nunca sabe tudo, vai morrer com 110 anos e ainda aprendendo, a gente aprende com alunos. Também com os professores e com os colegas em geral. Alinhar o orçamento com a necessidade da comunidade. Acho que esse foi o primeiro grande desafio. O segundo, que daí foi aí sim no ano seguinte assumir a superintendência, que era cuidar ela no todo, não somente a gestão de valores, mas também a gestão de pessoas. Aí o desafio realmente foi muito maior. Administrar números é uma coisa relativamente fácil. Agora, administrar pessoas, sentimentos, que é muito forte lá na Fundação, realmente eu acho que aí é que estava o desafio. A gente no primeiro ano enfrentou a enchente de 2011, né? Nós, depois, durante o ano, no ano seguinte, tivemos que trabalhar na recuperação das salas e na recuperação daquilo tudo que foi perdido. E o restauro do museu. Quando a gente passa hoje ali pelo museu e a gente vê uma obra restabelecida, bonita, inteira, servindo a comunidade, foi um desafio, mas foi muito enriquecedor. Acho que nós temos um desafio econômico com relação à cultura, de um investimento maior, tanto do setor público quanto também olhar a cultura como um outro tipo de empreendimento das redes do setor privado, que eu acho que isso é importante. E esse eu acho que era um grande desafio, criar políticas que beneficiassem também
os artistas da cidade, entendendo que eles são os grandes vetores do desenvolvimento da cultura e da produção de bens culturais que a população pode acessar. E criar esses mecanismos, esses marcos legais, como o Sistema Municipal de Cultura, implementar um novo e atuante Conselho Municipal de Políticas Culturais e principalmente a criação de um fundo de cultura para apoio, né, dessa produção artística independente da sociedade civil. Porque a Fundação tem uma política pública muito bacana, que é o Prêmio Nod Pelizete, que é onde você consegue empreender cultura. Eu percebo que há um avanço, né, nas políticas culturais, inclusive como meta nós estabelecemos desde o início do governo manter as atividades culturais que estavam já no nosso calendário e a gente poder avançar em novas atividades. Aqui cito o Festival de Música, né, nossa Feira da Música, que foi muito bonita essa primeira edição, então é esse constante avanço. Hoje nós temos também as estações culturais, que leva a cultura para alguns bairros também mais distante aqui do centro da cidade. E hoje a Fundação já tem os seus filhotes, né? O Teatro Embaixo da Ponte, né? O fortalecimento que vão ter esses grupos de tradições, né? com o Prêmio Nod Pelizete. Cada passo é uma conquista, né? E a gente via o empenho das pessoas e isso eu me lembro até hoje com saudade. Que aquilo é uma fábrica, literalmente é uma fábrica de sonhos, é uma fábrica de felicidade. A gente via a esperança, o sonho da menina que entrava que queria dançar balé, a pessoa que queria tocar violão. Ela é apaixonante, né? A gente olhava de fora, tinha uma perspectiva, participava de uma vez ou outra, ou através de outras instituições, mas quando você entra lá, você já vê a dedicação dos seus funcionários para promover, para integrar, para descobrir talentos, para formar, para difundir. Então, não tem como você não se encantar, você não sentir saudade. São 30 anos, é uma instituição forte que tem nome por todo o estado, muito respeitada aqui na nossa cidade, tanto pelos artistas, quanto as pessoas, quanto as empresas. Quando fala que é um evento da Fundação Cultural, geralmente você tem portas abertas em muitos lugares, né? Tanto para divulgação, como apoio, como patrocínio. Que a gente possa ver a Fundação ao completar 60 anos, 90 anos, né? Uma fundação cada vez mais forte, cada vez mais valorizada pelo poder público, que compete a nós isso, a gente enxergar a Fundação Cultural e as políticas públicas culturais como algo que transforma para melhor a vida das pessoas e que isso continue acontecendo nos próximos anos. O projeto que lá está, ele ainda carece de algumas intervenções físicas bastante importantes, como, por exemplo, a criação da concha acústica no espaço do pátio, a construção de um prédio de 4 andares para abrigar a escola de música sobre a estrutura lá existente. Para mim, a arte é a alma do saber. Eu acho que o desafio maior de uma fundação cultural é despertar no ser humano o lado emocional, em busca do equilíbrio. Viver é arte. Então, todos nós temos o direito da arte de viver. Eu acho que o sonho é a palavra-chave. Não foi fácil, né, a gente participar dessa transição toda, essa mudança, digamos assim, lá no início lá dos 80 para cá, tudo isso, essa transformação, não foi fácil, mas é uma vitória muito grande.